Meus irmãos, a paz do Senhor. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. É muito sério. Por que é sério? Porque as pessoas, quando se convertem, quando aceitam Jesus, porque Jesus não é algo que o seu pai ou sua mãe aceitou para você. Jesus é uma experiência individual, única. Existe um dia em que você, depois que se tornou senhor de si, uma coisa é o seu período de criança, de inconsciência, e outra coisa é o período em que você tornou-se senhor de si. Então, quando você tornou senhor de si, você entregou a si para Jesus. Ou seja, Ele agora é meu Senhor, Jesus agora é meu Senhor, é o meu norteador, é o meu Deus. Então, quando isso acontece, o que passa a existir? A pessoa, então, ela entra pela porta estreita. Por que estreita? Porque Jesus é santo, porque Ele não permite certos comportamentos, porque há um mundo que é inimigo de Deus, e a palavra diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. E Jesus vem justamente para poder nos salvar do mundo. O mundo hoje ele está nas mãos de Satanás, infelizmente. Tanto que Jesus, ao ser tentado, o diabo diz para ele que tudo isso eu te daria, referindo ao mundo, porque me foi dado e eu dou a quem quero. Foi dado para ele quando? No pecado de Adão. Não só Adão, mas tudo quanto envolvia Adão caiu nas mãos dele. Então o Senhor Jesus, ele vem fazer o quê? Ele vem nos salvar. E para nos salvar, ele precisa nos atrair para si. E ele é a porta, mas ele também é o caminho. Então as pessoas entram pela porta estreita, mas o que está acontecendo com a igreja hoje? Ela está andando por um caminho largo. Entrou pela porta estreita, mas começa a andar pelo caminho largo. Ela começa a fazer aquilo que o mundo faz, vestir-se como o mundo veste, não é? Portar-se como o mundo porta. Aí você olha para a igreja hoje, qual a diferença da igreja para o mundo? Ela só não bebe, não fuma, mas o resto ela está fazendo. Ela está andando como o mundo, está se vestindo como o mundo, gosta daquilo que o mundo gosta, não é isso? Ela se tornou inteiramente mundana. E eu pergunto, o caminho dela é um caminho estreito ou largo? A igreja até o ano 2000 vestiu-se muito bem, viu, irmãos? Aquelas irmãs que usavam aquelas saias longas abaixo do joelho para não dar ocasião à carne, que usavam seus cabelos bem alinhados, não é? Normalmente não se cortava o cabelo, porque entendia-se que o cabelo faz parte da santidade da mulher. Hoje, você olha para certas irmãs, você não sabe se é irmã ou se é irmão. Você olha para... porque veste como um mundo, né? Às vezes está de calça comprida, cabelo à la homem, e você pergunta assim, mas aonde está o caminho estreito? Entrou pela porta estreita? Entrou. Mas e o caminho estreito? Os pastores não estão pregando isso mais, né, irmãos? Perde ovelhas, se pregar vão perder ovelhas, não é isso? Aí eles preferem deixar que elas percam a vida e vá para o inferno do que pregar a verdade. Que coisa! Lucas 13, 24.
porfiai ou insisti por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que não poderão? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Uma força vai impedi-los de entrar, e não é o Senhor, porque o Senhor, Ele pede para que nós insistamos para entrar. Que força é esta? A de Satanás. Mas o que ele vai usar para nos impedir de entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito? O mundo. Ele só tem o mundo para oferecer. O mundo caiu nas mãos dele, momentaneamente, não é? Então ele tem os prazeres, ele tem os deleites, ele tem estas coisas que a carne gosta. E a carne, o que vai acontecer? A carne, ela vai ser a força nas mãos do adversário para impedir que muitos entrem. Pequena reflexão no meio da mensagem. Para mim, eu tenho feito o meu melhor, tenho dado o meu melhor para poder entrar. Eu tenho acordado para essa palavra que Jesus falou, que muitos procurarão entrar e não poderão. O que está me impedindo de entrar pela porta estreita e de caminhar? Porque lá em Mateus nós vimos que o caminho também é estreito. O que está me impedindo? Aonde é que eu estou sendo amigo do mundo, já que a palavra diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Sede santo, porque eu também sou santo, está em Hebreus. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, a coisa não é um brinquedo, não é uma loteria para chegar lá no final e tentar ver se acertou ou perdeu. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que coisa, hein? Mas que caminho é esse? Estreito. Então esse caminho é um caminho que fica após a porta. A porta estreita é a crucificação dele. É ali que nós entramos. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele morre e nos perdoa. Quando ele nos perdoa dos nossos pecados, nos lava com sangue inocente, é a porta que se abre. Por isso é que a porta é estreita. É uma porta de aflição, de dor, de angústia e de sangue inocente. Mas o caminho que se segue após essa porta também é estreito. Porque é um caminho de verdade e que conduz à vida. Então ele te conduz a algo muito precioso. Não é uma vida rica aqui na terra, de casa na praia, de carro na garagem. Não. É uma vida eterna com Deus. Por isso é que é difícil entrar, não é todos. E a pergunta é o seguinte: você é cristão? Você entrou pela porta estreita? Você está caminhando pelo caminho estreito? Eu, não é? Não fala você, não, fala eu. Isaías 30:21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Mateus 10:38. Quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Que coisa, hein? Reflexão, irmãos.
eu tenho tomado essa cruz. A fé para mim é cruz. O que é cruz? A pessoa que carregava uma cruz, ela ia para morrer. Se eu estou em Cristo, eu estou morto para o mundo. Eu estou morto para o mundo. Mas eu estou de fato morto para o mundo? Eu tenho vivido uma fé histórica, não é isto? Então você tem as igrejas que viveram um período glorioso no período em que estavam mortas para o mundo. Quando a gente converteu, por exemplo, a gente aprendeu que televisão era pecado, futebol era pecado. E a igreja naquele tempo tinha salvação, tinha cura de cegos, tinha coisas maravilhosas acontecendo. Hoje não é mais, né? Futebol não é mais pecado. Parece que mudaram a constituição do céu. Futebol não é pecado, Bíblia não é pecado, televisão não é pecado. Ficou tudo light agora, não é isso? Andar vestido igual homem, mulher andar vestido igual homem não é pecado. O que aconteceu? O mundo entrou, não é isso? Satanás é muito paciente, ele joga com muita estratégia. A coluna de igreja, das igrejas antigamente, em termos de oração, eram as mulheres. E ele jogou justamente com as mulheres. Ele conseguiu desestruturar isso aqui. O mundo entrou, elas continuam orando até hoje. Mas é aquela oração sem ação nenhuma, que não passa mais do teto. Por quê? Você vai ver as irmãs vestindo como o mundo veste, né? Às vezes entra na igreja puxando ali a ponta da saia, porque quando a pessoa começa a puxar a saia para baixo, é porque ela já está denunciando que está curta. Começou a puxar para baixo, está curta. E tem hora que você pensa assim, puxa vida, está puxando lá embaixo, vai arrebentar quando é um vestido, né? Vai arrebentar lá no ombro, daqui a pouco desce tudo. Por quê? O espírito mundano entrou na igreja. A pessoa entrou pela porta estreita, entrou. Mas está caminhando por um caminho estreito? Não está mais não. E os pastores falam alguma coisa sobre isso? Não, senão vão perder as ovelhas, não é isso? Aí tem uns que falam assim, não, mas a ordem tem que vir de cima. Não vai vir de cima nunca, meu irmão. Porque o objetivo deles... Alguém disse assim para mim, eu um dia pregando isso, né? Alguém disse assim, Sérgio, você tem que levar as ovelhas até na porta do céu. Lá elas vão fazer... Meu amigo, desse jeito não vai na porta do céu, não. Primeiro, porque a igreja não vai para o céu, não é? A palavra diz, venha o teu reino. Então está claro que Jesus vai governar aqui. O milênio é preciso, não é isso? A palavra tem que se cumprir. Mas, para encontrar com esse Jesus que vai vir, a igreja subirá até as nuvens para o encontro com o Senhor. Não é para poder viajar com o Senhor, não. As 10 virgens, por exemplo, não encontrou com o noivo e foi viajar, não voltou para casa onde estava. Tanto que as outras chegaram depois e bateram. As 10, não, as 5 prudentes, né? As 5 loucas chegaram depois e bateram, abre-nos, porque ela era a mesma casa. Então Jesus vem, a igreja só para encontrar com ele, a igreja que ressuscitou e a igreja viva que for digna, que estiver andando, que tiver entrado pela porta estreita, caminhado no caminho estreito, que tiver carregado a cruz, não é? Ah, mas aonde está a graça? A graça não é engraçada. A graça exige santidade. E por fim, irmãos, o Salmo 110. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Jesus, ele vai dominar no meio dos inimigos, não é? Isso vai acontecer ainda.
E nesse tempo será o tempo em que o reino vai ser restituído a Deus, o Pai. Ele hoje não reina. Quem reina, infelizmente, é o adversário. Por isso que você vai ver tantas injustiças, tantas desigualdades. Nunca pense que esse reino que está acontecendo agora é de Deus. Não, Deus criou o mundo, criou todas as coisas, sustenta pelo seu poder, mas infelizmente o reinado caiu nas mãos do adversário. E Deus vai reinar, eu estou descobrindo aqui o texto, Apocalipse 11:15, né? Quem me acompanha sempre vê isso aqui, mas graças a Deus está chegando novas pessoas, viu? E quem puder, dê uma ajuda aí, gente. Se inscreva no canal, dê um joinha, porque essa mensagem que a gente está trazendo é muito nova. E as pessoas, muitos não conhecem, né? E tocou, o Apocalipse 11:15, tocou o sétimo anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Opa, agora sim, hein? Agora vai existir justiça, santidade. O melhor do mundo está para vir, viu, irmãos? Diferente daquilo que eles andam pregando por aí para você, dizendo que vai acabar tudo, que agora não. Vai sim existir as dores de parto. Por que dores de parto? Porque haverá um novo nascimento para o mundo também, né? Lá no princípio, quem pecou foi Satanás e Adão. A terra não, por isso que a terra geme lá em Romanos. Terra geme, não é? Com dores de parto até agora, porque ela espera a redenção dos filhos de Deus, porque ela caiu para que os homens vivessem nela, porque era impossível que homens malditos vivessem numa terra bendita, mas ela não devia nada. E agora ela espera que quando os filhos de Deus não precisarem mais serem malditos, quando o reino vier a ser do Pai, aí ela vai ser bendita também. Então ela também anseia, né? Anseia. Apocalipse capítulo 19, ainda falando sobre Deus governando o mundo. Verso 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que diziam: Aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Reina onde? Lá no céu ele sempre reinou, mas agora reina aqui na terra. Isso é maravilhoso, não é? E para você que está chegando agora, você deve estar um pouco atônito, mas é a palavra. Isso aqui é a Bíblia, não é? Eu não estou aqui inventando, criando, costurando uma doutrina da minha cabeça. Não, é apenas o que está na Bíblia e que ficou esquecido aqui pelos nossos irmãos, não é? Gente, a Bíblia, essa Bíblia aqui é a velha. Eu tenho uma nova ali, mas eu gosto mais dessa velha, sabe? Vocês desculpem aí, vou dar uma recuperada nela. Salmo 110, veja, os irmãos, que coisa interessante. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Quem é que vai dominar no meio dos inimigos? O Senhor Jesus. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Como assim? O dia do poder dele é o dia em que ele for reinar aqui, né? Com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Então esse povo que se apresenta com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, é a igreja, a noiva, que ressurgiu dentre os mortos, e os vivos que foram transformados, glorificados. Então,
esse povo vai se apresentar no dia do poder dele. Mas que povo foi este? O povo que andou pelo caminho estreito, que entrou pela porta estreita, que pagou um alto preço, não é? A palavra, por exemplo, diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, ou senão, Marcos 16:16, não é? Aquele que crer e for batizado será salvo. Parece muito simples a salvação, não é, irmãos? E é isso mesmo, creu, foi salvo. Mas Deus tem um projeto maior para os escolhidos. Por isso que a palavra fala assim: muitos são chamados e poucos escolhidos. Parece até uma contradição, não é isso? Os chamados, todo aquele que vai ser salvo foi chamado. Mas o escolhido, quem que é o escolhido? É aquele que vai fazer parte do governo. Existirá no tempo do Senhor Jesus, do milênio, existirá o corpo governante, que são os servos que entraram pela porta estreita, andaram no caminho estreito, que viveram uma vida de santidade, de renúncia. Esses vão ser reis e vão ser sacerdotes com Cristo. E existe aqueles que aceitou o Senhor Jesus, não conseguiu santificar-se tanto, mas continuou crendo. A fé dele o salva, mas ele não vai fazer parte disso aqui não é? Por isso usa-se o termo muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que realmente vão amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Outro dia eu dei o exemplo, por exemplo, do ladrão da cruz e de Estevão. O ladrão da cruz, ele não nasceu de novo? Hipoteticamente, não. Porque ele aceitou Jesus ali e já morreu logo. Mas Estevão nasceu de novo, não é? E Jesus disse para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não verá o reino. Então, uma coisa é o ladrão da cruz ser salvo, não é? E ser salvo é estar no paraíso. Isso não garante que o ladrão, isso hipoteticamente falando, viu, irmãos, que o ladrão da cruz na ressurreição dos mortos ressuscite também. Porque hipoteticamente ele não nasceu de novo, não é? Mas Estevão, hipoteticamente, sim. Então, no dia do poder de Deus, quando o povo dele se apresentar voluntariamente, como vindos do próprio seio da alva, né? Estevão vai estar aqui. Os nascidos de novo vão estar aqui. Não é isso? Meus irmãos, o vídeo está ficando longo. Se você... Porque eu parti do assunto da santificação para a introdução do milênio aqui, eu sou apaixonado por esse assunto. Mas os demais vídeos, eles são esclarecedores a esse respeito. Dê uma olhada nos demais também. Que Deus nos abençoe.